Olá pessoal, terceiro ano. É o seguinte, referente à atividade, à segunda atividade do segundo bimestre, eu corrigindo as atividades, então eu retirei três questões onde ocorreram mais erros e vim fazer uma revisão aqui com vocês para a gente treinar mais esses conteúdos aí. Então a primeira questão é sobre um cálculo de pH, que é essa questão aí, ó. Então é o seguinte, o que ela diz. O estômago produz suco gástrico constituído de ácido clorídrico, muco, enzimas e sais. O valor de pH no interior do estômago deriva principalmente do ácido clorídrico presente. Sendo o ácido clorídrico um ácido forte, a sua ionização é total em meio aquoso. E a concentração de H+, em quantidade de matéria nesse meio será a mesma do ácido de origem. Assim, uma solução aquosa de ácido clorídrico em concentração 0,0001 mol por litro terá pH igual a... Então, para calcular o pH, a gente coloca o valor em notação científica que fica mais fácil para colocar na fórmula. 0,0001 é igual a 10 a menos 4. 10 a menos 4 em notação científica. E aí você tem a fórmula do pH aí, que é pH igual a menos log da concentração de H+. Aí a concentração de H+, que informou em cima, como o ácido é um ácido forte, então toda a concentração, toda a quantidade de ácido que for diluir na água vai se ionizar em H+. E nesse caso aí a concentração é de 10 a menos 4. A gente vai colocar na fórmula. E aí a gente usa as regras matemáticas, de cálculo de log, do jeito que está na fórmula aí. O menos 4, que está elevado lá no 10, tomba para frente do log. E aí a gente desenvolve a fórmula matemática. Menos vezes menos é mais, então 4 fica positivo. E log de 10 na base de 10 é 1. Então 4 vezes 1, 4. Então o pH final dessa solução é 4. Você coloca na fórmula e fica fácil de calcular quando os valores forem redondos. Como eu vou mostrar na próxima página para vocês, que mesmo sem a gente até lembrar da fórmula de log, como calcular o pH, fica importante que alguns exercícios, até de exercícios de vestibulares, normalmente eles dão uma concentração redonda que fica mais fácil. Então vocês estão vendo aí, por exemplo, informando algumas concentrações aí de 0,1 até 0,0001, de 10 a menos 1 até 10 a menos 4, e o pH dessas soluções. Então 10 a menos 1, pH 1, menos 1, pH 1, 10 a menos 2, menos 2, pH 2, 10 a menos 3, menos 3, pH 3. Então é uma forma também, na hora da gente fazer algum exercício, a gente lembrar, e fica fácil de converter pH até mesmo sem fazer o cálculo. E isso quando os valores da concentração for como está aparecendo na tabela aí. 0,1, 0,01, 0,001. Se variar for 0,05, por exemplo, aí já dá outros valores que a gente precisa calcular. Mas, repetindo, normalmente em exercícios, eles sempre procuram dar a concentração de valores redondos para ficar mais fácil o entendimento. A outra questão, também ocorreram muitos erros, é a constante de equilíbrio. Então, tem a constante de equilíbrio do ácido, como está aparecendo aí para vocês essa questão aí. A constante de equilíbrio do ácido acético, que é dado por Ka, é de 1,8 vezes 10 a menos 5. E utiliza-se a concentração molar para calcular a dissociação do ácido. Exemplo. Se prepararmos uma solução com a concentração de ácido acético com uma concentração de 2 mol por litro, qual será a concentração do ácido em H+, que irá dissociar em água? Então a gente está falando aí de um ácido fraco. No exercício anterior a gente está falando do ácido clorídrico, que é um ácido forte, que tudo que for diluído em água ele vai diluir tudo em H+. A quantidade de colocar em água ele vai diluir tudo. No caso do ácido acético isso não ocorre.
né? A gente vai diluir, por exemplo, nesse exercício, a gente vai diluir 2 mol por litro em água, mas não vai dissociar 2 mol por litro. Então, como já existe uma constante calculada, pela constante a gente consegue calcular a quantidade de concentração de H+, que realmente vai dissociar em água. Então, a gente tem a fórmula aí, né? Que Ka é igual a H+ vezes o acetato, no caso aí o ânion é correspondente ao acetato, né? Porque é o ácido acético, né? Sobre o ácido molecular, né? Na forma que a gente vai diluir ele. Então, a gente desenvolve o exercício, né? Então, a gente tem, jogando na fórmula, a gente tem a constante, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, substitui aí o Ka, né? E H+ e acetato, a mesma quantidade de um que dissociar vai ser a mesma quantidade do outro, né? Que um acompanha o outro, né? Então, a gente pode colocar x vezes x, né? E embaixo, que vai ser o ácido molecular que a gente vai diluir em água, vai ser uma concentração de 2 mol por litro, né? Então, x vezes x é x ao quadrado. Aí, o 2 mol que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando, certo? Então, fica 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 2 mol por litro, que multiplica, dá um resultado de 3,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Como o x está ao quadrado, a gente coloca tudo na raiz quadrada, né, para a gente encontrar o valor, eliminar o que está elevado, né, do x, e encontrar um outro valor, né, da concentração. Aí a gente chega num valor de 6 vezes 10 a menos 3 mol por litro, que em decimais seria 0,006 mol por litro, né? Então, no caso lá, a questão seria a B, né, que é 0,006 mol por litro. A outra questão também, que é até bem simples e que ocorreram mais erros, é essa questão que está aparecendo aí. Observe a constante do ácido da tabela. Sabendo que quanto menor for a constante, mais fraco será o ácido, qual dos ácidos abaixo é o mais forte? Então, no caso aí, é o que tiver um valor de Ka mais alto, né? O que diz o exercício? Sabendo que quanto menor for a constante, mais fraco será o ácido, qual dos ácidos abaixo é o mais forte? Quanto menor for a constante, o mais fraco será o ácido. Quanto maior for a constante, mais forte será esse ácido. Quanto mais próximo de 1, mais forte o ácido será, né? Então a gente olha na tabela e vê os valores aí das constantes, né? Então, repara bem, eu fiz essa tabela aí, coloquei que na tabela do exercício está informando em notação científica. Aí eu passei para decimais os valores das constantes. Qual das constantes aí é a maior e qual é a menor? Então dá para a gente identificar pelos números decimais. A primeira é a maior, né, do ácido nitroso, que é 0,005. Né? Então esse ácido ele é o mais forte entre os quatro ácidos presentes na tabela. E o último ácido aí, que é o ácido cianídrico, ele é o mais fraco, porque ele tem a menor constante de acidez, né? Então, no caso lá, como a pergunta é qual o ácido é o mais forte, seria, no caso, o ácido nitroso. Seria a questão A. Beleza, pessoal? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Até a próxima.